Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho para você conhecer algumas páginas do 45 em outros locais aí também. A primeira delas é a da Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 170 livros, portanto, 170 entrevistas aqui no podcast com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link dessa página na Amazon eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, e também tem o Instagram do 45 do Primeiro Tempo. E tem também, aliás, uma página do 45 no Spotify, com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados. Está bem eclética e imperdível. Procura lá 45 do Primeiro Tempo músicas no Spotify e quem sabe você já não sai cantando e dançando, a lista está imperdível também. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Sem contar que fazia um tempo que eu estou querendo trazer essa pessoa aqui no 45. Olha só, meu convidado de hoje costuma dizer que a verdade está naquilo que nos leva a fazer o bem e que o amor é uma grande força do espírito. Uau! Dono de uma oratória e de uma didática um tanto elogiáveis para assuntos muitas vezes complexos, esse meu convidado é um estudioso da psicobiofísica e talvez hoje seja uma das grandes referências quando o assunto é glândula pineal, também conhecida como a nossa sede, né? A casa da nossa alma. Estou falando do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, médico, doutor em neurociências, coordenador da Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, projeto que ele mesmo criou há alguns anos e que promove cursos e aperfeiçoamento médico através de convênios com universidades ao redor do mundo. Mas acho que, fundamentalmente, esse meu convidado trabalha mesmo para aproximar cada vez mais a ciência da espiritualidade. Tudo bem, doutor Sérgio? Que alegria tê-lo aqui no 45, querido. Seja muito bem-vindo. Ô, Patrick, muito obrigado, viu? Olha, mas eu não sou doutor em ciências, eu sou mestre em ciências, é um degrau abaixo, viu? Mas está ali. Mas conhecendo um pouco o teu trabalho, que, aliás, eu acompanho há muito tempo, pode não ser doutor, mas essa vivência e tudo que isso que o senhor vem acompanhando ao longo da vida, eu acho que está transformando, sim, quase num doutor em muitos assuntos fundamentais, que eu diria, viu, para esse momento. Mas, enfim, correção está feita. Muito feliz em tê-lo aqui, doutor Sérgio. Muitíssimo obrigado. Essa questão de ciência e espiritualidade é um tema muitíssimo atual. Total, né? Sabe, Patrick, se você pegar, por exemplo, o momento político, não é? Em que existe toda uma discussão a respeito de religião e de ciência, você vê que esse é um tema atualíssimo, não é? E eu acho que faltou, por parte das universidades, um diálogo com o povo sobre o assunto religião, espiritualidade, crenças, experiências espirituais. E esse distanciamento da ciência com relação ao povo levou a essa idiosincrasia, essa quebra que, vamos dizer assim, está inclusive no alicerce das decisões políticas, que o Brasil não precisa passar por isso. Mas a gente precisa de entender que esse é um tema de extrema importância, porque a nossa população é uma população de aculturamento espiritualista, as suas diversas formas de expressão religiosa, e a ciência, nas suas diversas manifestações, seja na sociologia, seja na psicologia, na física, na biofísica, na medicina, precisam dialogar com o povo
e estabelecer elos com aquilo que representa crença, religião, espiritualidade, que é, inclusive, uma proposta da Organização Mundial de Saúde. Perfeito, perfeito. Não é? Perfeito. Quando você fala de saúde, saúde é diferente de universo da medicina. O universo da medicina visa tratar doenças. Saúde, a Organização Mundial de Saúde coloca que é uma atividade cidadã, de todo cidadão. E diz respeito a abordar todas as dimensões humanas, o biológico, o psicológico, o social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Não é? De sorte é que todas as culturas e as suas formas de expressão possam participar de um processo de construção de saúde, resiliência, força de espírito, capacidade de superar problemas, autocuidado, respeito à natureza, respeito às diversidades, de sorte que possa haver diálogo interreligioso, que possa haver respeito às diversidades humanas, seja biológica ou cultural, não é? Então, tudo isso já faz parte da proposta da Organização Mundial de Saúde. E ainda mais nesse período que a gente está atravessando, né? O senhor mencionou esse período eleitoral, né? Em que parece que fica tudo mais aflorado, né? Fica tudo à flor da pele, né? A gente vive um pouco esse binarismo, né? Ou você tem que ser esse, ou é aquele. Não tem parece que não existe aí um meio do caminho, né? Que você pudesse olhar, né? Olhar um pouco sobre o muro, né? Não dividir, né? Eu acho muito. Patrick, você pensa assim, se você quer estabelecer uma relação com a população de valorização da ciência, a ciência precisa dialogar com a população e com seus padrões de aculturamento. Não adianta ela chegar para a população impondo questões dogmáticas sem um preparo pedagógico ou didático ou uma história de relacionamento. Então, fica lá a ciência e os seus representantes lá em cima e o resto é o resto. Então, precisa de haver aquilo que... Eu estudei na Universidade de São Paulo e participei como espectador, né? Quando foi criado as estruturas de extensão universitária. A extensão universitária não é a pós-graduação, e não é a graduação, não é pesquisa. A extensão universitária é uma proposta de diálogo da universidade com o povo. Não é? Eu me lembro, naquela época, estava surgindo a AIDS, e eu era estudante, eu fui convidado a participar de um programa junto às comunidades vulneráveis que cercavam o campo universitário, a chamada favela de São Remo e aquela região, e nós íamos até lá. É a universidade dialogando com o povo. Na época da AIDS, começou essa necessidade. Você tinha que explicar o que era o vírus, claro. Como é que contaminava. Então, você tinha que dialogar. Para dialogar, você tem que ouvir. Agora, doutor Sérgio, o senhor falou um pouquinho, né, que o Brasil tem um pouco essa cultura mais espiritual. A gente tem, né, até se fala, né, se chama o Brasil a pátria do espiritismo também, né? A gente tem uma ligação com esse campo mais sutil muito forte, e sei que a tua atuação também como médico tá muito ligado a isso, a difundir isso, né? Bastante. E eu queria começar um pouco a nossa conversa, você contar um pouquinho a tua história, como é que vem esse processo de busca, né? Essa busca espiritual, parece que é lá já há muitos anos, ainda quando jovem, né? E fala um pouquinho, e como é que isso foi ganhando corpo ao longo da sua vida, até para depois a gente entrar. Eu estou muito curioso, tenho certeza que quem está aqui conosco hoje também, para a gente falar um pouco do que é a glândula pineal, né? Isso que você tão bem estuda, enfim. Conta um pouquinho a tua história nesse processo todo, que acho que a gente pode começar o papo por aí. Patrick, essa questão da glândula pineal foi uma história muito doida, viu? Foi uma história muito doida. Eu, na verdade, na época,
eu tinha me formado em medicina e tinha muito interesse na área da genética molecular. E eu cheguei a estudar engenharia genética no Instituto de Biociências. Assim, uma introdução. Na época, quem me orientava não era nem uma estrutura oficial, era uma introdução que eu estava fazendo, era o professor Mariano Amabis. Eu estudava técnicas que são da engenharia genética, não é? Depois eu prestei a pós-graduação e eu não passei na pós-graduação. E aí eu fui trabalhar como médico prático. E aí, como eu gostava muito dessa área de ciência e de pesquisa, eu me interessei, tive a ideia de estudar o DNA, não nas técnicas bioquímicas, mas estudar a biofísica do DNA. E eu fiquei um período de 4 anos, informalmente, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, acompanhado pelo então professor Elcio Abdala, que era então diretor do Departamento de Física Matemática. E nós ficamos lá a título de, vamos dizer assim, de gosto pela ciência, fazendo um trabalho que, vamos dizer assim, eu não tinha interesse numa carreira acadêmica, mas eu tinha interesse em entender como é que era a relação entre o corpo e a mente, sabe? Entre o corpo e o espírito, ou a alma, não é? É quase mesmo como se a religião começasse a dialogar com a ciência. E muito do que se conhecia por religião poderia ter algum elo com a ciência. E eu tinha muito interesse sobre esse assunto. E aí foi quando uma professora da Universidade de São Paulo, que era professora titular da neuroanatomia da veterinária, a professora Ivênia Prada, ela falou: Sérgio, você tinha que pesquisar a glândula pineal. Aí eu falei: mas professora, mas para pesquisar a glândula pineal, eu preciso ir lá para a anatomia, e eu estou na atomística, quer dizer, eu estou lá na física, eu vou ter que ir lá para a anatomia, pesquisar em cadáveres e tal. Bom, acabei indo, e no departamento eu disse: eu quero estudar a glândula pineal, mas eu não quero formalismo acadêmico, porque eu não sou uma pessoa de carreira acadêmica. Ele falou: o único jeito de você estudar glândula pineal é se inserindo na pós-graduação. Não tem jeito, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, se você quiser. Então, aí eu me matriculei no mestrado, e aí eu comecei a estudar a glândula pineal nas autópsias. Nossa, era muito difícil você fazer autópsias, é um trabalho muito difícil. Você lida com pessoas recém-passadas ali, não é? E com familiares na porta, esperando o diagnóstico, esperando o que aconteceu. É uma experiência, não é? E aí eu coloquei... Imagino que foi um caminho que não voltou mais, né? Porque Não, pois é. Aí a coisa ficou muito séria. Eu estava com o amparo da universidade, e aí eu pus no microscópio eletrônico. Foi quando assim, eu tive uma eureka, assim, porque eu vi umas bolinhas no meio da pineal, mas isso no microscópio eletrônico, você imagina, são coisas infinitesimais, né? E essas bolinhas, depois eu fui analisar na engenharia politécnica lá da USP, com os equipamentos da geologia, eram cristais de apatita. Falei: caramba, dizia que a gente não tinha bola de cristal na cabeça, tem. E várias, né? Pequenininhas. E várias. Aí eu me interessei por estudar a física dessas estruturas lá na engenharia politécnica, que são estruturas que têm muito elétron na superfície. E eu falei: nossa, isso daqui tem um impacto na captação magnética. E aí já se sabia que a pineal fazia conversão de campo magnético em neuroquímica, e aí já se sabia que os pássaros, por exemplo, migram, porque a pineal dos pássaros é sensível ao campo geomagnético. Então, as trilhas geomagnéticas acompanham essas trilhas geomagnéticas para migrarem, e assim os animais também. Eu falei: caramba, essa estrutura ela pode implicar no processo de regulação de captação magnética. E foi que esse está no meu trabalho de mestrado, que está na Biblioteca Digital da USP, para quem quiser. As imagens são muito bonitas. Não é? Inclusive, agora, essas imagens elas estão trabalhadas por artistas em exposição no Palácio dos Correios. Uau, que legal! Porque Aqui eu tinha visto, que eu tinha visto algumas imagens em alguma palestra
que acho que está disponível, não sei se no teu próprio canal ou em algum lugar que eu vi, que você vai passando, né, por elas, mas aí sim a própria foto, né? Acho que são vários tipos, tamanho, né? Acho que agora É esse interessante. pode falar, pode falar. Bom, esses cristais, eles são como o tronco de árvore. Eles têm lamelas concêntricas que aumentam com a idade. Então, antigamente, você pensava que a pineal calcificava com a idade. Hoje, com as minhas experiências ali, fica demonstrado que, na verdade, não é isso. Esses cristais eles têm algum princípio funcional, não é degeneração da glândula, é que nem dente na boca. Dente é uma calcificação, mas ele tem uma função, não é? Perfeito. Então, por sinal, o esmalte dentário é de apatita também. E aí, a questão é que a idade é detectada pelas lamelas concêntricas do tipo de cristal que existe ali não é? Agora, ela fica no centro, ela fica bem no centro, né, doutor Sérgio? Fica bem no centro da cabeça, no centro de Qual que é o massa. tamanho da glândula pineal? É um carocinho de azeitona, vamos dizer assim. De azeitona. Mas você sabe que até eu sempre trabalhei reflexões sobre as minhas pesquisas de glândula pineal e tal. Até 2018, eu não dava a importância que, de fato, o trabalho tem. Porque em 2018, eu recebi um convite do setor de neurociências da Universidade de Harvard para fazer uma conferência para o staff de ciências lá. Uau! E aí, eu passei por uma experiência das mais difíceis da minha vida. Porque eu cheguei na universidade, e Harvard é aquela coisa, né? Imagino. E eu cheguei num edifício moderníssimo, Hale Building for Transformative Medicine. Fui recebido lá pelos cientistas e tal. E aí eu cheguei nos laboratórios moderníssimos e tal. Eu achei que eu tinha sido convidado para uma pequena reunião. Eu vi um movimento e me levaram para fazer um tour lá no hospital, etc. E tinha um anfiteatro grande, lotado de gente do mundo inteiro e tal. Falei, nossa, que evento que está tendo? É a sua palestra. Uau, que responsabilidade. Eu falei, o quê? Meu Deus do céu. Para falar da Aí... mas é gozado. Eu quero que você continue, mas é gozado, porque a referência que eu tenho, não sei se eu lhe disse aqui na gravação ou antes, tudo que envolve glândula pineal sempre me vem do Dr. Sérgio, né? Assim, isso não é uma referência mesmo nos estudos, né? Dessa. Então eu imagino também lá, né? Isso, porque não que a glândula não seja estudada em outros campos, mas eu acho que a grande beleza do teu trabalho, né? E de tudo que você faz é ligar, descobrir a real função dela, mais do que algo bioquímico aqui. Essa morada da alma que a gente vai entrar já, porque eu estou bem curioso. Mas eu quero primeiro, como é que foi esse processo lá em Harvard? Pois é. Na verdade, eu descobri, quando eu fui preparar a palestra, eu descobri que as minhas imagens eram as únicas que a medicina tem com a acurácia, com a definição que existe. Ah, interessante. Então, assim, para a medicina, as minhas micrografias são únicas, entende? Então, foi altamente considerada. Eu mesmo não sabia, viu, Patrick? Tá. Porque, assim, como minha profissão não é de cientista, eu não sou empregado do Estado para fazer pesquisa, eu não tenho essa... Eu sou um médico prático de consultório, né? A ciência é, para mim, um plus, um a mais, assim, de prazer. Prazer, mas com responsabilidade. Claro. E, então, eu não tinha essa ideia, não é? Mas você sabe que o telefonema que eu recebi da Harvard foi de um professor que introduziu o assunto dizendo que estava muito preocupado com o número de suicídios de médicos nos Estados Unidos. Olha. E que ele tinha interesse nas coisas que eu estava falando, da uniespírito, das coisas de espiritualidade mesmo, sabe? Porque nos Estados Unidos tem um suicídio de médico por dia. Quanto?
Um médico por dia se suicida nos Estados Unidos. Uau! É uma coisa assim, E, fora do comum. É. e por que na E, categoria médica? Tem algum... por que... você sabe que quando eu era estudante de medicina, na Faculdade de Medicina da USP, tinham 2 suicídios por turma do estudante. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. 2 suicídios por turma. É um absurdo. É um absurdo. Talvez porque você lide com coisas complexas da vida e não tem informação pessoal, não sei, muita coisa para se dizer nisso. A medicina, o que eu percebi lá é que eles falaram, Sérgio, a medicina precisa de espiritualidade, precisa de É isso. alguma coisa nesse campo, porque os médicos não estão aguentando. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei também do teu trabalho. Aliás, eu conheci o teu trabalho a partir de uma ajuda para um colega que eu durante muitos anos trabalhei, que passou por uma situação de tentativa, né, de suicídio, que graças ao teu trabalho, eu estou falando de uma coisa de 20 anos, se não mais, algo nesse sentido aí. E a forma como você ajudou nesse processo, já a partir desses estudos, de ligar um pouco a Pinel a esse campo do espírito, né? Não ficar só como algo matéria, né? E agora, fazendo essa ligação que você mencionou desse médico de Harvard, te conectando, né, para alertar sobre isso, eu acho que interessante. Foi aí que eu falei, nossa, eu preciso de levar mais a sério essa coisa da pesquisa. Inclusive, eu estou com um grupo já na plataforma Brasil, já das minhas pesquisas, para poderem ser transformadas em formalismo científico, uma vez que eu não sou um profissional da ciência, mas eu estou começando a me ocupar para que isso daí seja levado a cabo. Mas é verdade, sabe o que acontece? Muita gente que sofre de depressão, que tem ideação suicídica, etc., além da dinâmica, da psicodinâmica, além das desordens bioquímicas, apresenta questões espirituais. E tanto é verdade que o Código Internacional de Doenças, ele tem, inclusive, um diagnóstico que é muito pouco conhecido. Mesmo quando eu falo com colegas médicos, ou o pessoal fala, nossa, mas tem isso no Código Internacional de Doenças? Tem. Estados de transe e possessão. Estados de transe e possessão. E possessão. É o item F de FOCA 44.3. Não é? F 44.3. E é estados de transe e possessão. Então, o que acontece? A pessoa ela tem uma perda da consciência da identidade, ela conserva a consciência de ambiente, e ela tem um descontrole das suas falas, das suas ações, da sua energia. E esse transe é considerado doença quando é involuntário, não desejado, mas não é considerado doença quando está no contexto cultural ou religioso do sujeito, que é quando a pessoa trabalha o transe, por exemplo, um grupo de rezadeiras de uma igreja, ou quando um pastor diz assim que ele recebe o Espírito Santo, não é? Ou num centro espírita, quando há manifestações de personalidades, não é? Então, você tem aí um transe que é sob controle, ele não é doença, mas quando é descontrolado, virando as chamadas possessões, não é? Essas manifestações, elas não se resolvem somente com o medicamento e a psicoterapia. Você precisa de pesquisar dentro do universo de crenças do paciente, não é? Como é que ele acredita, como ele performa a questão espiritual, não é? E chamar dele essa força espiritual que ele tem dentro dele, de acordo com suas crenças, não é? E aí o que acontece? Você muda a rota prognóstica, ou seja, aquele caso que não tinha solução começa a apresentar uma solução. E olha, muitas vezes, a pessoa se surpreende com a seguinte situação, que ela tinha um potencial. Então, ela sai do quadro gravíssimo, do quadro depressivo,
e se torna uma pessoa com um domínio e uma perspectiva diferenciada, entendeu? No caso do... o Nilson fala publicamente, né? O Nilson fala publicamente. Eu não me referi há pouco, mas eu acho que eu tinha falado com o Nilson César. O que aconteceu com ele? Ele estava com falas descoordenadas, né? E depois ele psicografou livros. É uma coisa impressionante. O caso do Nilson teve um... surgiu um potencial da pessoa, não é? Então, o que eu acho hoje que essa é uma questão gravíssima, que está aumentando, né, doutor Sérgio? A gente está vivendo um momento em que os índices, acho que você deve saber melhor que eu, estão aumentando, né? Eu tenho conversado com alguns médicos aqui mesmo no 45, são dados impressionantes, né? Na verdade, Patrick, eu ouvi um professor renomado da Universidade de São Paulo dizer o seguinte, que os diagnósticos de psiquiatria precisam ser revistos, e vão ser revistos, não é? E eu acho que é necessário a pesquisa dessa parte espiritual, entende? E mais ainda, a gente volta para aquele assunto, o diálogo entre a ciência e a religião. Eu não vou dizer, é lógico, você tem cientistas dogmáticos que não abrem mão de suas ideias para se flexibilizar diante de outras possíveis verdades, etc. Como também você tem religiosos também que são dogmáticos. Mas você também tem aquele pessoal que tem a fé, tem a religião, mas também tem aquela boa vontade de estabelecer o diálogo, não é? Existe, inclusive, um movimento chamado Interfé, que é um movimento de diálogo interreligioso na área de saúde. É muito interessante esse movimento. Interfé. É muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho da glândula pineal e essa casa. Vamos. Fala um pouquinho de como que a gente trabalha isso, né? Como é que as suas pesquisas e tudo que você vem acompanhando dessa glândula nos conecta com essa alma, com essa nova dimensão, enfim, cada um. O que acontece é o seguinte, a glândula pineal ela olha para o céu. Então, o que acontece? É a partir da capacidade dela de olhar para o céu é que ela vai coordenar o ecossistema. Porque, assim, todos os animais e de uma outra forma, os vegetais têm estruturas que a gente poderia chamar de complexos pineal ou estruturas melatoninérgicas, que é o seguinte, a pineal está ligada à coordenação rítmica. É o relógio do corpo, o relógio cerebral. Então, o que acontece? Como é que é feita essa coordenação? É pelo movimento do Sol, da Lua, das estrelas. Por que isso? Porque o céu é o mesmo para todos os seres do planeta. Então, você tem uma referência única que coordena o sistema. Entendeu? Então, o que acontece? Os seres da natureza, eles têm que ter uma coordenação, é que nem numa fábrica, tem que estar tudo coordenado. E onde é que é feita essa coordenação? É pelo mesmo céu, entendeu? E aí, então, nós temos um órgão que é capaz de olhar o céu. Uma gravidez humana tem um ano lunar. Perfeito. O ciclo de vigília e sono segue o ciclo do Sol. E assim tantas outras coisas que vão ser descobertas e que respondem pelos ritmos biológicos, né? O Covid, por exemplo. Eu fiz uma análise com um professor lá da USP de Big Data, e o gene ACE2, onde age o Covid, ele tem como genes mais próximos dele os genes cronobiológicos gerenciados pela pineal. Então, o que acontece? O vírus desarticula a ritmicidade, o ritmo do inflamassoma. O inflamassoma são várias moléculas responsáveis pela inflamação saudável, mas se elas perdem o ritmo, quem vem primeiro, quem vem segundo, se perde essa coordenação rítmica, o inflamassoma passa a destruir. Entendeu? Então, de acordo com esse database que nós pesquisamos, que são dados ainda offline, o vírus ele destrói essa estrutura de ritmos biológicos. Tanto que, em hipótese, parece que
origem veio do morcego. Sim, sim. Que é um animal que, você veja, ele vive fora da luz e de ponta cabeça, é todo o contrário. E o Olha que... vírus nele fica jóia, entendeu? Não, interessante essa, não tinha... Interessante. E o vírus vive bem nele. Quer dizer, é uma coisa curiosa isso, não é? E então, e você veja, por mexer nessas estruturas ligadas cronobiológicas, interligadas com as estruturas da pineal, mexe com o cérebro. Então, você vê como tem a pessoa no Covid fica com alterações neuropsíquicas. Não é? A gente poderia dizer até que é uma pandemia e um pandemônio, vamos dizer. Não é? Então, aí, quebrou a casca do ovo, né? Quer dizer, começou a surgir todas as demandas psíquicas, não é? As loucuras, as coisas começaram a vir à tona, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, né? Tá muito forte, né? Como se caísse o véu. Está muito... Eu acho que esse vírus aí abriu a caixa de Pandora, viu? Em todos os sentidos, né, doutor Sérgio? Em todos os sentidos. Pois é, porque você veja, ele mexeu naquele eixo melatoninérgico da pineal, então ele derrubou as interfaces com a alma e com o corpo. Então é pandemia e pandemônio, vamos dizer assim. Não é? Lógico, isso daí é uma contra-reação da natureza. Não é? A gente precisa... Porque a pineal, ela traz um convite para a gente se... A pineal é um órgão de senso-percepção. Perfeito. Tá por exemplo, né? É onde está a intuição, né? Que é onde... o que aconteceu foi quando surgiu o fogo, quando o homem descobriu o fogo, ele pôde se reunir em círculo. Porque sem o fogo, o guepardo caçava de noite e o leopardo caçava de dia. Quem que dava as costas para a floresta? Ninguém. Não é? Então, com o fogo, eles puderam se reunir em círculo. E aí pode haver os olhos nos olhos, sabe? Então começa a nascer um processo empático, de empatia, de percepção do outro. Então a pineal, que estava muito voltada para a sensibilidade do campo geomagnético no processo migratório, como é nos animais, passa a ter uma função também de captação do magnetismo empático. Lógico, isso é uma observação pessoal minha, não é? E então, aí nasce essa percepção empática, você chegar perto do outro e perceber o outro, essa coisa do espiritual, sabe? E então, vamos dizer assim, quando você fala de pineal, você fala de senso-percepção do coletivo, senso-percepção da natureza, sabe? Que são os argumentos da espiritualidade, é a fraternidade, é a solidariedade, é o respeito à natureza, é o entrosamento com a natureza. Então, a pineal convida, não é? Convida a harmonia do coletivo e ao movimento fraterno e convida à integração com a natureza e o respeito à natureza, não é? Pela sua própria função de sensibilidade aos campos empáticos e aos campos geomagnéticos e campos da natureza. A gente foi perdendo, ao longo do tempo, um pouco essa relação que a gente tem com a... Você mencionou há pouco algumas imagens, ou pelo menos se tinha a ideia de que a pineal sofreu uma calcificação, né? Eu já ouvi algumas coisas, mas acho que nada melhor do que ti para falar um pouquinho, que ao longo da nossa história recente, sei lá, de alguns séculos para cá, 2, 3 séculos para cá, a gente foi encolhendo a pineal, a gente foi perdendo essa conexão com esse campo mais sutil, né? Com esse campo mais sutil, ao passo que lá atrás, se a gente pegar ao longo da história, os iogues, enfim, ou mesmo a população indígena, né? A ancestralidade, tinha uma relação muito diferente com esse divino, com esse sagrado, com esse campo mais sutil, e que a gente, a partir da era industrial, a gente foi se fechando um pouco e a gente foi perdendo essa conexão, esse brilho da nossa pineal, que é
esse canal, esse ponto que nos conecta com a alma. Isso, de fato, é verdade, doutor Sérgio? A gente foi perdendo e agora, talvez, eu não sei se via Covid ou via processo, que a gente está começando a se dar conta de que é aí que a gente tem que trabalhar. Eu fiz um preâmbulo um pouco longo, voltei para o mundo, mas acho que deu para entender um pouquinho sobre... Eu acho assim, que, de uma forma ou de outra, as ambiências sociais elas foram tóxicas no que diz respeito a essa questão do nosso eixo de equilíbrio espiritual. Então, você teve uma época que não existia o pensamento científico, era o pensamento religioso, e havia arbitrariedades, não é? Depois você passa por uma era de compensação em que o espiritual, o religioso, ele é esquecido e configura uma era industrial, tecnológica, material, etc. E também ocorrem arbitrariedades, não é? E o que acontece? O espiritual ele acaba se deslocando para outras manifestações, como é o caso da loucura, por exemplo, como é o caso eu não estou colocando loucura como diagnóstico médico, não. Sim, Também, mas assim, a perda crítica, a perda, não é? Perda do equilíbrio, não é? Também a loucura como diagnóstico médico, claro. Não é? Então, enfim, a nossa sociedade sempre teve esses ambientes tóxicos. Você vê a época de Jesus Cristo, né? Você imagina, Jesus Cristo, ele pregava a fraternidade irrestrita, e olha o que aconteceu com ele, né? Que aconteceria a mesma coisa hoje, se ele defendesse a fraternidade irrestrita. As redes sociais estão aí para dizer, né? Pronto, não é? É uma ambiência tóxica. Se você não tiver uma busca espiritual da sua essência, não é? Você adoece. Você adoece. Então, a gente tem que tornar a nossa força espiritual, a gente tem que tornar ela funcional. E a força espiritual só se torna funcional no movimento do amor. Sem o movimento do amor, não há funcionalidade da busca espiritual. E o amor é a fraternidade, o amor é a solidariedade, o amor é o respeito às diversidades, respeito à natureza. Tudo isso é figuração de amor. O amor é um discurso de paz, são simbologias da paz, não é? Então, bom, quem que vai definir amor? Nem sou eu, não é verdade? Eu só estou desabafando, né? Mas, enfim, cada um na sua ciência de vida sabe ou entende o que eu estou querendo dizer. E então, eu acho que nós estamos num tempo em que esse adoecimento pela falta dessa busca dessa essência de conexão com o amor, ela está dando na cara, não é? Então, as crianças estão se suicidando, o planeta Terra está se... Olha como está o nosso planeta, a Europa pegando fogo, as florestas indo embora, as pessoas... Em 2022, Patrick, 2022, você imaginava que ainda ia ter uma discussão sobre... Ia ter guerra e discussão sobre arma? Isso é a humanidade. Cadê, gente? Onde é que estão as ciências? Onde é que estão as religiões? Que em 2022 há guerras e ainda se discute armas. E ainda tem fome. Gente, onde é que nós estamos? Então, a gente tem no meio da cabeça um roteador de Wi-Fi para a gente conectar com a nossa força espiritual luminosa de paz, amor e luz. A gente precisa olhar um pouco para isso. E cada um passar pela sua experiência de busca dessa essência de amor, paz e luz. Sabe? Eu não estou falando o nome de nenhuma religião, eu estou falando de uma essência da própria natureza, do próprio cosmos. Não é? Não, é perfeito. E acho que esse desabafo, digamos assim, porque é realmente inacreditável, né? Acabamos de passar por uma... É inacreditável, até por tudo que a gente já passou pelo próprio Covid, né? E já é um processo de que levou as pessoas a buscarem, pelo menos... Agora, o senhor acha que, continuando nisso, que
algumas pessoas estão se dando conta disso também e estão nessa busca, porque tem outro mundo acontecendo também, né? Tem um outro mundo Boa, que é boa, um Patrick. pouco onde você atua um pouco. E eu percebo, porque nunca se buscou tanta espiritualidade como agora, né? Ao mesmo tempo, porque também tudo é dicotômico, né? Paradoxal, né? Tem esse outro lado, mas tem outro lado também acontecendo, né? E acho que passa muito por essa busca. Fala um pouquinho desse outro mundo que está vindo, que é o amor, que é essa busca, essa sutilização da vida, né? Achar que não é tudo. Puxa, tá mesmo, viu? Tá mesmo. Há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu falei na Faculdade de Medicina que eu queria uma sala para eu poder reunir as pessoas para conversar sobre espiritualidade. Eles disseram, só se for no porão. E eu fui no porão, Eu limpei. imagino, dentro de um ambiente acadêmico, eu imagino que. Aí eu fui no porão, limpei, tirei ratos e cobras de lá e tal, e pensei assim, nossa, aqui está o alicerce da faculdade. E eu falei, melhor lugar para começar. 30 anos depois, eu recebi um convite para dar uma aula sobre o assunto espiritualidade na medicina, no departamento, dentro do Hospital das Clínicas. Então, houve uma evolução. Hoje é natural se falar sobre espiritualidade, não é? E é natural se reconhecer que não vale só o discurso, a gente precisa ter um movimento de ação prática, né? A gente poderia dizer assim, é orar e arar. Essas coisas têm que estar, não é? E hoje está muito em voga aquela questão, o que faz sentido para você, não é? Porque antigamente era assim, tem prova científica ou não tem prova científica, não é? Mas não é mais assim que funciona, sabe? Eu acho assim, a ciência é ótima para você saber para que lado roda o parafuso, mas não dá para entender por que você sorri, do que você é feliz, entende? Porque existem outras epistemologias, outras formas. Quem que vai provar? Qual é o trabalho científico que vai provar para você o sabor da laranja? Ou você chupa a laranja ou você não vai saber nunca. Então, existem certas experiências humanas que elas não são científicas, elas são vivenciais, não é? Por isso que a medicina ela não é uma ciência. A ciência é um dos argumentos da medicina. O médico precisa tirar do paciente uma informação. Dói aonde? O que aconteceu com você? Se não tiver empatia, o paciente não fala para você o que aconteceu. E você não começa a história, então você não começa a construir diagnóstico. Então, e a empatia não é nada científico, é experiencial, não é? Então, começou a ser natural a gente entender que existem as coisas, que é o que faz sentido para você, não é? Faz sentido para mim usar floral de bar, faz sentido para mim passar pela acupuntura, passar por uma capelinha onde eu faço uma oração. Então, está de boa, isso está levando você para uma qualidade de vida, não é? Implicando no seu engajamento social, na sua melhor parte. Bacana, valeu, entendeu? Não é? Aí, quando você precisa tomar uma vacina, você vai dizer assim, não, mas espera lá, a vacina tem que ser bem feita, tem que ser bem testada, tem que ter... Aí, bacana, entrou a ciência, né? Vamos dizer assim. Agora, quando a enfermeira tem que ser carinhosa para fazer uma criança tomar uma vacina e não ter medo de ir lá tomar, aí já não é mais ciência, é empatia, é outra coisa. Porque se a enfermeira não for carinhosa para que a criança possa chegar ao posto de saúde, a criança não vai, não adianta ciência nenhuma. Entende? Então, essas coisas, esse diálogo de saberes, né, que precisa acontecer para a gente poder ter uma sociedade justa e fraterna. Né? E isso está. E o senhor percebe que isso está vindo à tona, né? Também Pois é. Tem isso acontecendo também, né? Hoje você fala com os jovens, e para ele, porque assim, a gente não está mais no século das ciências, a gente está no século das artes. A ciência tinha a linguagem de ver o que é normal e fazer a régua da média, vamos dizer assim. Perfeito. Estava fora da média, é normal. A arte, o interessante é o que é diferente. Então, passam a ser valorizadas as diferenças. E na arte, a arte é experiencial, sensorial, experiencial. Então, vale o que faz sentido para você. Não é?
Então, a gente está, se você pegar os jovens hoje, eles estão muito nessa linha, não é? Já é uma geração que está numa outra conexão. Assim, já nasce com alguma... Já vem com... A gente fala expressão, já vem com outro DNA, né? Com outra forma. Tal. Hoje eu estava lendo, aqui antes de gravar contigo, de a gente fazer esse papo, estava vendo uma matéria aqui num site, um garoto de 16 anos que cruzou os oceanos de vela, com 16 anos. E ele foi falando, eu vi isso. Achou fácil. Isso, exatamente. A expressão dele foi fácil. E aí eu estava vendo uma outra menina que faz musicoterapia, mas assim, com desenvolvimento psicocognitivo que eu às vezes assusta, falando, não, peraí. Né? O que você fala um pouco sobre isso nesse campo também? O que é essa geração que está vindo aí? Olha, pois é. Aí tem uma outra questão também. Você sabe, assim, estatísticas americanas mostram que 1 em 10 crianças são disléxicas. Não é? Isso deve ser um número até maior. O que significa isso? Significa que elas têm um tipo de percepção, de aprendizagem que envolve o cérebro direito, é intuitivo. Então, o desenvolvimento se dá através da arte, da relação social e da espiritualidade. Então, o que acontece? Você tem uma sociedade que valoriza só o racional e não dá espaço para a expressão criativa, os elos sociais, para as dinâmicas espirituais. Essa criança vai ser tida como sendo doente. Não é? Aí você vai desovar da indústria o fabrico da metanfetamina. A metanfetamina foi fabricada por um exército alemão na Segunda Guerra. E ela dá uma pulsão à coragem, uma coisa destituída de emocionalidade. Então, aí você vai ter aquela criança que ela tem déficit de atenção. Você dá uma metanfetamina, entendeu? E você não repensa a escola, você não repensa a família, você não repensa... Então, lógico que tem uma percentagem, mas está uma panaceia isso. Você tem até adolescentes e adultos tomando metanfetamina para ser eficiente, entendeu? Então, a sociedade ela precisa de criar essa visão do cérebro direito, vamos dizer assim, do intuitivo, do social, do artístico, do espiritual. E o que está acontecendo? Muitos jovens estão se rebelando com relação a isso. Não, eu não quero esse sistema. Então, sabe, já não dá mais. Como existe vamos dizer assim, a sociedade ela começou a lacear suas forças nesse sentido, começa a dar mais espaço para outras propostas. A gente precisa de outras propostas que abriguem outras formas de pensar e de sentir a vida, as relações sociais, o trabalho, não é? O que de fato vale a pena e que traz para a gente a sensação de preenchimento interior e tira o vazio de dentro do coração. Perfeito, perfeito. É um pouco o que o senhor acabou de dizer, o que faz sentido, né? O que faz sentido para você, né? Que senão fica uma coisa muito pesada e acho que dá um choque um pouco também, né? Dos pais que tiveram outro tipo de criação, que vieram com essa nova geração, né? Talvez por isso que a gente esteja vivendo também esse... Nós vamos ter que repensar, sabe? Quando você vê, por exemplo, o crack, quando você vê a violência, a única coisa que vai resolver isso é o acolhimento e o amor. Se houver um movimento de amorosidade, a gente soluciona a Cracolândia. Cada pessoa que está dependente do crack vai precisar de 20, 30 pessoas articuladas em amorosidade para tirar ela do crack. Mas tem muito mais do que 20, 30 pessoas com vazio no coração, sem encontrar qual é a minha missão, que significado tem minha vida. Então, uma coisa supre a outra.
E esse momento que a gente está vivendo está tudo assim, né? Porque a gente está falando, trouxe o exemplo da Cracolândia e tal, mas a gente, como sociedade, às vezes quem está trabalhando numa empresa que não vê mais sentido no que faz, ou um relacionamento que criou-se uma dependência, e aquela pessoa também não sabe o que faz, está sabe, aquilo que eu disse, né? Paradoxal. Tem um outro lado acontecendo, mas está tudo muito num caldo lodoso, né? Está tudo em várias esferas, né? E não se encontrou significado na proposta da Revolução Industrial e da riqueza, não se encontrou. A pessoa chegou lá em cima e sentiu um vazio no coração. Mas não tem só isso, Zé. O Muhammad, aquele ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Muhammad Yunus, antes da pandemia ele já havia alertado, se não houver minimamente uma distribuição de possibilidades, de oportunidades, de rendas, não tem consumidor que sustente as indústrias. Exato. A própria economia, ela é uma lei da natureza. Então, sistemas de compensação. Você começa a ter muita concentração, esquece uma maioria, aquela maioria não consegue consumir e aquele sistema desaba. Que é o que está acontecendo. Está caminhando para o fim aqui, doutor Sérgio, e uma última questão antes de te pedir o livro e a música que você vai escolher, não tenho dúvida. E como é que você está vendo também esse aumento dessas plantas de cura, essa busca também dessa nova, digamos assim, essa nova medicina que está surgindo com muita força também? Enfim, qual que é a tua visão com relação a isso, vindo de um médico tão conceituado e tão estudioso dessa área também? O senhor vê com alguma... Esse é o caminho? Essa é a nova medicina que está vindo aí? Ou tem que ter um cuidado? Enfim, eu queria te ouvir também nessa questão. Bom, eu achei que tem algumas dimensões essa questão. Por exemplo, é lógico que, você sabe, quando surgiu o cigarro, o lobby econômico obstruiu a informação de que o cigarro lesava o pulmão e provocava câncer. Porque senão não venderia. E é só recentemente que foi admitido. Sabe que 70% dos fumantes morrem do cigarro. Não é? Então, isso daí começa a desabar um modelo, né, de economia. Então, assim, esses lobbies econômicos eles vão construindo coisas como está acontecendo com a maconha. Eu não estou falando da maconha medicinal. Isso não é nenhuma questão. Os remédios sempre foram tirados das plantas. Perfeito, claro. Sempre surgiu daí. Mas acontece que está se criando, em cima da questão da maconha medicinal, uma ideia de maconha como sendo alguma coisa que está tudo ok. Até que começa a dar problema. O uso da maconha alucinógena. Um adolescente que usa maconha tem 300% de chance mais de entrar numa psicose do que o convencional, não é? Aí fala assim, mas eu estou de boa com a maconha, mas o teu colega pulou do prédio, entendeu? Então, a situação é muito séria nesse sentido, de haver uma obstrução de informações ou o interesse do lobby, porque essas estruturas de drogas e de tráfico de drogas, eles vão acabar ruindo as estruturas de poder. Isso vai acontecer, porque talvez seja a maior indústria hoje de capitais, seja o tráfico de drogas. Não é lógico que as estruturas de poder, de governo, vão ruir frente a essa situação. Isso começa a contaminar a mídia, começa a contaminar as mídias subreptícias também, né? Quando chega numa festa e uma pessoa vai vendendo ali, não é? Então, depois começa a aparecer os problemas e as pessoas começam a, enfim, perceber essa questão. Então, acho que isso é uma realidade que precisa ser revista. A outra coisa por exemplo, são as drogas, as substâncias de enteógenas, como, por exemplo, a ayahuasca. Ayahuasca, né? Que está muito... Mas só que tem que tomar cuidado com a seguinte questão. Veja, a ayahuasca, que é tirada, a substância tirada do cipó, é uma força de expressão da cultura indígena amazônica.
Então, ela não é uma substância química isolada de uma filosofia e de um modus vivendi. Você não pode tirar. É a mesma coisa que aconteceu com a acupuntura. A medicina tradicional chinesa não é a acupuntura. A acupuntura é quando não deu certo os programas de prevenção. Então, quando você faz um bom Qigong, você não precisa agulhar. Só que no Ocidente, a medicina tradicional chinesa virou uma acupuntura e perdeu-se o elo filosófico, que é a grande força de expressão do processo de cura da medicina chinesa. Não é? Então, você pega a ayahuasca fora do contexto cultural, vira uma coisa que está acontecendo que é assim, tudo é química. Eu saio para beber, eu saio para usar droga, é cigarro eletrônico, agora é ayahuasca, depois é Ritalina, depois é tudo. Parece que as pessoas elas se iludem que a química vai resolver o problema da vida delas. Então, a ayahuasca é um detalhe dentro de uma estrutura de cultura que fica invisível e aparece aquilo que é uma falha do caráter da humanidade. Parece que tudo se resolve na química. É assim que nós vamos fazer? Então aí você, por exemplo, se obstrui o acesso à medicina popular, não é? Mas você vende aspirina na farmácia, você não precisa nem de receita. Então, eu estou com uma dor de estômago, eu vou tomar um remédio para dor, só que a aspirina para dor de estômago não serve, ela vai sangrar teu estômago. Então, como é que a pessoa vai saber? Ela pode comprar livre, eu estou com dor, eu vou tomar um remédio para dor. Você está entendendo? Isso daí, como é que é essa história? Me explica isso. Entende? Então, aí você vai usar uma garrafada de ervas da Dona Maria, lá não é? Ah, não, isso não é científico. Ora, veja. Não. Você está entendendo? Claro. Então, sabe, o pessoal está assim, sem coerência sobre o que significam as químicas. As químicas têm história, têm cultura, a gente precisa repensar muita coisa nesse sentido. Tenho dúvida, daria para a gente falar no segundo tempo, muito mais sem dúvida. E, na verdade, a gente está, no fundo, a gente parece que a gente está sempre fugindo da gente, tudo que está dentro, né? Tudo dentro da gente, mas a gente está sempre buscando alguma coisa fora, né? E acho que fica como ponto final aqui da nossa conversa a própria força da nossa pineal aqui, que está tudo ali, né? Sabendo... E até eu vou dizer que a força não é da pineal, a força é do nosso mundo interno. A pineal ela canaliza para o território eletromagnético e expande aquilo que a gente focaliza dentro da gente. Perfeito. Doutor Sérgio, a gente está chegando aqui para o fim da nossa conversa. Poxa, que delícia, obrigado pelos ensinamentos, acho que tem muita coisa legal, tenho certeza que muita gente aqui está curtindo também. E eu estou curioso para saber que livro você vai indicar, assim, que você acha que é legal compartilhar com quem esteve conosco. E depois você pode mandar também, já na sequência, uma música que eu sei também que você curte muito. Aliás, as artes, né? Arte, literatura, sei que você é um amante de, enfim, Machado, de Fernando Pessoa, está sempre nas suas palestras, nas suas falas, você sempre traz um pouco esse conceito, né, da arte, num sentido mais profundo. Não à toa, acho que no final da conversa você trouxe que o futuro, né, entramos na geração da arte, precisamos olhar para esse campo, né? Então, eu estou bem curioso para saber que livro que vem aí e que música que você escolhe para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, eu tenho um livro que é óbvio, é O Alienista, de Machado de Assis. Está aí. Eu estava esperando algo como a literatura mesmo, né? Dá um briefing rapidamente para quem está... não conhece exatamente esse livro. Eu sei que você cita ele nas palestras, inclusive, né? É um psiquiatra que se formou na Europa e que vem instalar um hospício numa cidade. Então, ele começa, primeiro ele pega os loucos que estavam alucinando e recolhe no hospício. Depois ele começa a perceber que aquele barbeiro de fala empolada, vaidosa, aquilo também é loucura, internou o barbeiro. Depois o prefeito que falava umas mentiras, ele falou, isso mentira é loucura, também internou o prefeito. Bom,
Chegou uma hora que ele percebeu que ele internou a cidade inteira, não sobrou ninguém. Aí ele pergunta, pô, será que sou eu que estou louco? Aí ele desinterna todo mundo e se interna a si mesmo, né? Mas tem um capítulo desse livro que é muito interessante, que chama-se A Nova Teoria, não é? Em que ele diz assim, sabe, na verdade, a loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na nossa consciência e nos fazem enlouquecer. Em outras palavras, né? Eu achei muito interessante porque traz essa coisa do espiritual, que depois entra no CID-10, dos estados de transe, essa intersecção do religioso com o científico, com o médico. Eu acho um livro muito interessante, bastante paradigmático. Impressionante como Machado tinha essa capacidade, em tudo que ele escreve, né? Ele tinha esse olhar, né? Sendo dentro do contexto da literatura, ele trazia isso muito, enfim, além de ter uma história lindíssima também, mas enfim. E a música, doutor Sérgio? O que você escolhe aí para a gente encerrar aqui a nossa versão podcast? Olha, infelizmente, eu não conheço profundamente a música indígena, mas eu colocaria uma música indígena, sabe? Uma música amazônica, uma música indígena. E eu sei que o Guardião da Floresta, o Bruno, ele tinha muito no seu dia a dia uma música, eu não sei cantar, mas qualquer coisa do Anauê, Mariná, Anauê, alguma coisa assim, que canta aquele ritmo circular indígena, não é? Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção na música indígena e seus ritmos circulares. Que nos conecta com isso tudo que a gente falou, né? Com esse campo mais Exatamente. sutil, né? Exatamente. Que legal, que legal. Doutor Sérgio Felipe, muito obrigado pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo. Adorei, tenho certeza que muita gente também curtiu. Queria muito te agradecer e parabéns pelo trabalho, estou sempre acompanhando também, tá bom? Obrigado, Patrick. Um abração para você. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.